Seleção do Brasileirão 2022, é isso aí. O Tite já montou a seleção que vai levar pro Catar e agora nós vamos montar a seleção com os jogadores do Brasileirão 2022. Eu vou citar alguns que estão na seleção, mas eles serão apenas menções honrosas, porque eu quero montar uma seleção de 26 nomes sem nenhum desses nomes estarem devidamente convocados pelo Tite. E nisso vão entrar alguns estrangeiros que provavelmente foram convocados para suas seleções, mas não importa, são 26 jogadores que estão fora da lista do Tite, beleza? Vou citar alguns que estão na lista, mas é só de passagem. Vamos lá? Então, bora formar a seleção. Fala aí, torcedores do Dragão, torcedores de todos os clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E antes de mais nada, já deixe seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos e marca o sininho de notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, você recebe uma notificação informando do conteúdo novo do canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para os 26 melhores jogadores do Brasileirão, na minha opinião. Vocês participaram aqui na aba comunidades respondendo a minha pergunta, né, de quais jogadores vocês achavam os melhores, piores e tudo mais. E eu aproveitei essas informações para compilar junto com a minha opinião quais seriam esses 26 jogadores que formariam a seleção do Brasileirão 2022. Então vamos começar primeiramente pelos goleiros. Inicialmente no gol a gente ficaria com aquele trio paulista, Palmeiras, Corinthians e Santos, com o Everton sendo um dos melhores goleiros. O Cássio, na minha opinião, foi o melhor goleiro do Brasileirão. Ele se destacou demais nas partidas em que estava na meta corintiana. E temos também que citar a incrível temporada do João Paulo, o goleiro do Santos. Se não fosse pelo João Paulo, certamente o Santos estaria numa situação muito mais complicada ao final do Brasileirão. Só que o Everton foi convocado para a seleção. Então, para colocar um outro goleiro no lugar dele, eu gostaria de citar, por exemplo, o Bento do Atlético Paranaense, que faz também uma excelente temporada. Ele substituiu o Santos, que foi pro Flamengo, e também poderia ser citado aqui na nossa seleção, não é? Mas o Bento, pra mim, se destacou ainda mais, porque ele manteve-se como titular durante praticamente todo o Campeonato Brasileiro, e é um goleiro muito seguro na meta, o que mostra o quanto o Atlético Paranaense é ótimo em formar bons goleiros. O Everton foi do Atlético Paranaense. Não sei se ele veio da base do Atlético Paranaense, acredito que não, mas ele jogou e fez seu nome no Atlético Paranaense. O Santos, que hoje está no Flamengo, e o próprio Bento, que está aqui dentro da nossa seleção. Então, para a posição dos três goleiros, ficariam o Cássio, o João Paulo dos Santos, Cássio do Corinthians, João Paulo dos Santos, e fechando na reserva o Bento do Atlético Paranaense. Já os zagueiros, não tem como, a gente não tem como fugir da dupla de zaga do Palmeiras, que fez um Brasileirão quase impecável, sendo que o Gustavo Gomes, que é o jogador que eu estou colocando nessa seleção, é inclusive um dos artilheiros do Palmeiras, fez diversos gols durante o campeonato. O Murilo, que é o outro zagueiro do Palmeiras, também se destacou bastante, mas pra mim teve outros 3 zagueiros que tiveram também bastante destaque nesse Brasileirão. Um deles é o Vitão do Inter, que ele veio, né, daquela situação ruim lá que estava acontecendo na Ucrânia e se destacou, comandou a zaga do time colorado. Também temos o Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que fez um campeonato também muito bom, muito estável, muito seguro. Falhou lá na Libertadores, mas Libertadores é Libertadores, meu amigo. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando agora. Nós estamos falando do Brasileirão. E no Brasileirão, pra mim, ele foi muito bem. Temos que fazer uma menção também aqui ao Marcelo Benevenuto do Fortaleza, que também foi um zagueiro muito seguro, muito consciente e bastante técnico ali, né, nas suas saídas. Um jogador com muita qualidade também, né, se destacando no nosso Brasileirão. Mas, querendo ou não, a seleção fica com os 4 zagueiros, sendo os 2 do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Murilo, e compondo ali também, né, a zaga, fechando as outras 2 posições, o Vitão do Inter e, pra mim, o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Na lateral direita da nossa seleção, a gente acaba caindo numa situação parecida com o que o Tite caiu. Jogadores experientes, jogadores com uma idade já um pouco mais avançada, mas que se destacam jogando nessa posição.
O Tite levou o Daniel Alves e foi uma decisão controversa. Inclusive eu coloquei aqui no vídeo, ó, 7 motivos pelos quais ele, né, 7 motivos positivos para os quais ele levou o Daniel Alves. Eu falei do copo meio cheio, mas ele poderia, por exemplo, levar quem na minha opinião foi o melhor lateral direito do Brasileirão, que foi o Marcos Rocha, jogando pelo Palmeiras, campeão brasileiro. Ele fez um Brasileirão impecável, na minha opinião. Foi um lateral consistente, bom defensivamente, ótimo no apoio ofensivo, um jogador que tem um posicionamento tático muito eficiente e merecia sim uma convocação para a seleção brasileira, talvez até mais do que o próprio Daniel Alves. Além dele, eu gostaria de citar também outro lateral direito muito experiente e eficiente, que é o Samuel Xavier, do Fluminense, que apoiava muito o time tricolor carioca nas subidas ao ataque e também sabia fazer uma cobertura muito boa ali pelo lado defensivo. Então esses pra mim seriam os dois laterais direitos da minha seleção. Eu queria fazer uma menção honrosa ao lateral direito do meu dragão, o Dudu, que na minha opinião também fez um bom campeonato. Ele teve lesões, passou por algumas situações mais complicadas, o Dragão foi rebaixado, então acaba tendo menos evidências assim, né, com relação ao seu futebol. Mas sim, ele foi um grande destaque do Dragão nesse ano de 2022, também no Brasileirão. Fez bons jogos, não é lá muito bom defensivamente, mas na parte ofensiva ele apoia e apoia muito. Foi responsável por muitas assistências no time do Dragão e, na minha opinião, abaixo desses dois que eu citei, eu acredito que o Dudu talvez merecesse ali uma menção nessa posição. Na nossa lateral esquerda, a gente está até bem servido de jogadores. Olha só, a gente pode citar, por exemplo, o Guilherme Arana, que se machucou, né, e ficou fora do restante da temporada e muito provavelmente teria sido convocado pelo Tite para integrar, né, a nossa seleção lá no Catar. Mas ele entra aqui na nossa seleção do Brasileirão 2022, mas eu vou colocá-lo como uma menção honrosa, porque como ele se lesionou e não terminou, não terminou o campeonato, então eu vou colocar outros jogadores que foram até o final da competição. Como, por exemplo, o lateral esquerdo Abner Vinícius, do Atlético Paranaense, que na minha opinião foi um dos, se não o melhor lateral esquerdo. Pra mim, ele fica pau a pau ali com o Piquerez do Palmeiras. Só que o Piquerez, ele tem uma característica muito mais defensiva, na minha opinião, tá? Ele tem muito mais qualidades defensivas e também, claro, apoia bem pela lateral como um lateral ofensivo, mas ele é bem completo, né? Ele é muito completo nesse ponto. Eu acho ele mais forte na defesa do que no ataque. Já o Abner Vinícius é um lateral esquerdo bastante agudo, um jogador que sabe fazer gols, sabe finalizar, claro, consegue apoiar, fazer cruzamentos e lançamentos legais, mas eu gosto dele como um jogador mais agudo. Os dois, pra mim, integram essa seleção, mas eu quero citar também outros laterais, como por exemplo o Capixaba do Fortaleza, o Juninho Capixaba, que fez um campeonato muito bom, claro, principalmente no segundo turno, né, quando o Fortaleza ressuscitou das cinzas e conseguiu sair da última colocação para a Libertadores. Então assim, é um campeonato impecável no segundo turno do Fortaleza. E assim como tal, também acredito que o Juninho Capixaba fez um segundo turno muito eficiente e deve ser mencionado aqui. Mas na seleção eu coloco como os nossos laterais o Piquerez do Palmeiras e o Abner Vinícius do Atlético Paranaense. Chegamos ao meio de campo com os 3 volantes que eu coloco aí na seleção. O time não jogaria com 2 volantes fixos, 2 volantes marcadores. Pra mim, nosso time titular jogaria com um volante e um meia, né? E nessa situação eu vou trazer 3 volantes para nossa seleção. O primeiro deles é o volante André do Fluminense. Jogador jovem, muito completo, consegue chegar na frente para auxiliar ali nas jogadas ofensivas, excelente marcador, compõe a defesa muito bem, consegue se posicionar taticamente em campo e é um jogador na sua posição dos mais completos. Outro que eu queria citar é o Gabriel Baralhas, do meu Atlético Goianiense, que mesmo o Atlético tendo sido rebaixado, não pode tirar a qualidade desse jogador. O Gabriel Baralhas é um excelente marcador. É um jogador que se dispõe o jogo inteiro a caçar aqueles jogadores do meio de campo. Ele também consegue chegar ao ataque como um elemento surpresa, fez alguns gols pelo Dragão e, claro, ele tem uma postura de xerife dentro de campo, no meio de campo. Ele consegue organizar o time defensivamente ali atrás, então eu gostaria de citar ele também. E por último, outro volante que a gente levaria para nossa seleção
é o João Gomes do Flamengo. No Brasileirão, pra mim, ele foi um grande destaque, porque o João Gomes é um jogador muito completo. Ele é bom ofensivamente, ótimo defensivamente e bom taticamente. Então assim, esses três seriam os nossos volantes: André do Fluminense, Baralhas do Atlético Goianiense e o João Gomes do Flamengo. Agora pro meio de campo ofensivo, aqueles meias que são armadores, meias, né, de articulação, a gente não pode deixar de citar o Everton Ribeiro, né, do Flamengo, que caramba, ele é, se não um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Mas ele foi convocado para a seleção, tá lá. Então, para colocar outros jogadores, eu vou citar quem pra mim é o melhor jogador do Brasileirão 2022, que é o Gustavo Scarpa. Não tem como escapar disso. Desculpa o trocadilho, ai meu Deus, foi sem querer. O Gustavo Scarpa, ele não só é um grande artilheiro desse campeonato, fez vários e vários gols, como líder de assistências, um jogador que apoia bem no ataque e consegue até voltar para auxiliar na parte defensiva. É um jogador que arruma o time quando está em campo e consegue controlar a partida, seja com velocidade, seja para segurar o jogo no campo de defesa ou no campo de ataque. É um jogador muito completo e merecia sim uma chance na seleção, na minha opinião. O Tite meio que marcou bobeira nessa posição, não levando o Gustavo Scarpa, na minha opinião. Mas beleza, além do Gustavo Scarpa, a gente tem que citar também o Paulo Henrique Ganso, que vem de uma redenção no Fluminense. Vinha, né, com várias e várias temporadas muito abaixo, e nessa temporada ele ressurge como um dos jogadores mais importantes, se não o segundo jogador mais importante do Fluminense. A gente não pode deixar de citar um que eu vou falar daqui a pouco. Então o Ganso ressurgiu como um ótimo meia, um meia articulador com passes precisos, que consegue sempre achar um jogador livre para receber a bola com qualidade. Além do Ganso, claro, tem que citar também o David Terans, ou David Terans, do Atlético Paranaense. Um jogador completo em sua posição, muito bom finalizador, ótimo armador de jogadas, perigosíssimo quando pega a bola de frente para a área. Então assim, completo, um meia muito eficiente. Também temos que citar mais alguns aqui, como obviamente o Arrascaeta, né, do Flamengo, nunca pode deixar de citar aqui. Ele é um meia assim que é impressionante o quanto ele tem qualidade no domínio de bola, nas saídas de jogadas, nos passes, na finalização. Então é um centroavante, um meio de campo muito eficiente. Veio lesionado praticamente toda a temporada final aí, né, com uma pubalgia, mas conseguia mesmo assim jogar em bom ou alto nível. Temos também que citar o Wellington Rato do Atlético Goianiense, um destaque do time goiano, porque mesmo o Atlético tendo caído, o Wellington Rato fez jogos impressionantes no Brasileirão, inclusive nessa reta final, sendo de longe o maior destaque do time goiano. E por fim, quero citar também o Carlos de Pena, do Inter, um meio de campo rápido, com passes curtos, precisos, bom finalizador e um jogador que concentra bastante jogadas nos seus pés. Então, nossa, quase que o bicho entra no meu olho. Caramba, pô! Voltando aqui, esses seriam os meias, né, da nossa seleção de 2022. O Tite fez aquilo que todo mundo queria e levou o Pedro para a seleção. Então nessa seleção ele não entra, na nossa seleção aqui do Brasileirão ele não vai entrar por ter sido convocado. Mas é claro que eu preciso citar ele como um dos, se não o melhor centroavante do Brasileirão. Só que a gente tá esquecendo de alguém. Temos que lembrar o artilheiro do Brasileirão. Esse sim foi o melhor artilheiro, o melhor atacante do Brasileirão 2022. Eu falo, obviamente, do Germancano. Germancano foi o artilheiro do Brasileirão, à frente em vários e vários gols do Pedro Raul, outro atacante de destaque nesse Brasileirão 2022. Além dos dois, eu quero citar, como o Pedro não está na nossa seleção por ter sido convocado, eu quero citar também o Gabigol, que é outro que o pessoal chorou muito ali por ele não ter sido convocado. Acredito que os jogadores que foram convocados para a seleção estão em nível parecido, ou se estão até talvez um pouco superior ao Gabigol, mas isso não tira nem um pouco o mérito desse grande jogador, desse grande atacante, que mudou sua função de falso 9, como ele jogava antes, para um segundo atacante, não só fazendo muitos gols, como municiando o Pedro para poder finalizar e fazer os gols que ele sabe melhor do que ninguém fazer. Além desses três jogadores, eu quero citar também, por exemplo,
O Dudu, do Palmeiras. Claro, o Palmeiras com o Dudu e Rony, imbatível ali na frente. Uma dupla de ataque incrível. Tão poderosa, tão eficiente quanto Pedro e Gabigol. Não à toa, o Palmeiras foi campeão com muitos e muitos gols desses dois jogadores, né? Além desses dois, né? Quero citar também o Jonathan Calleri, do São Paulo. Que se não fosse o Calleri, meu amigo São Paulino, eu vou contar uma coisa pra vocês. O Calleri salvou o time de vocês. Se tivesse uns dois Calleri, um Calleri e meio ali, eu garanto que vocês tinham beliscado uma vaga na Libertadores, viu? E além do Calleri, por fim, eu quero citar também o Mendonça, do Ceará. Que mesmo o time cearense tendo caído para a segunda divisão, esse jogador se destacou por velocidade, eficiência nas finalizações e entrega dentro de campo. Teve algumas falhas, como todo o time do Ceará, mas é um jogador, ó, abriu o olho. Deve sim receber oportunidades em outros clubes agora que o Ceará caiu. Se não continuar no próprio Ceará, que seria uma ótima adição para jogar a Série B em 2023. Assim como o nosso caso, né, do Atlético Goianiense, que se possível ficar com o Elton Rato seria legal, viu? Beleza, Vitor, então como é que fica o time titular da nossa seleção aqui do Brasileirão 2022? Vamos lá, vamos escalar aqui a seleção. A gente começa com Cássio no gol. Eu poderia até entrar com o próprio João Paulo. Pra mim eles são bem, assim, tem características muito parecidas, mas o Cássio tem muito mais experiência do que o João Paulo. Mas mesmo assim eu considero muito o João Paulo como um excelente goleiro. Como eu falei, senão ele não estaria na seleção. Zagueiros, eu iria de Gustavo Gomes e Murilo, por conta da diferença entre cada jogador. O Gustavo Gomes, assim como o Vitão, e assim como o Vitão do que tá na nossa seleção, ele é um jogador muito mais técnico do que rápido. Ele é um jogador que consegue se posicionar bem, é um bom defensor na bola aérea e por baixo também, mas ele é tem um pouco menos de velocidade. O Murilo já é um zagueiro mais rápido, mais jovem. Então eu iria de velocidade com experiência. Gustavo Gomes e Murilo, ou no máximo Vitão e Murilo na nossa zaga. Nas laterais, a gente iria com Marcos Rocha na lateral direita e Abner Vinícius na lateral esquerda. Eu gostaria de usar o Marcos Rocha como um jogador mais concentrado na sua posição de lateral direito, não tanto apoiador pela parte ofensiva, mas uma segurança defensiva para o time. Enquanto isso, o Abner Vinícius, com a sua velocidade e juventude, poderia apoiar mais pela lateral esquerda. Na volância, eu iria de André, entraria somente com o André como um volante, como apenas um primeiro volante, certo? Ou no máximo, se fosse jogar com dois volantes, eu jogaria com André e Gabriel Baralhas. Por conta das características serem, apesar de parecidas, a diferença de velocidade entre os jogadores, a característica ofensiva entre eles poderia se complementar. No meio, eu iria com o Gustavo Scarpa e muito provavelmente eu entraria com o Terans ou com o Ganso. Por quê? O Gustavo Scarpa ele tem velocidade, ele é um bom jogador de velocidade. O Terans e o Ganso eu já acho um pouco mais lento. O Terans é um pouco mais veloz do que o Ganso, claro. Porque o Ganso é um jogador que ele quase não corre em campo. Ele se posiciona bem, ele recebe a bola, acha um jogador em boa posição e já faz o lançamento. Essa é a característica dele, já faz o passe rápido. Ele não fica driblando, perdendo muito tempo. E quando ele faz isso, ele segura a bola por conta de segurar o jogo em si, para esperar o time se posicionar melhor ou um jogador se posicionar melhor para receber a bola. Então essa seria a característica. Ou então poderia ir com o Terans, né, no meio ali, para poder também ter uma mais velocidade ali, até mesmo para auxiliar no retorno, né, a defesa, já que nós estamos jogando com um volante só. E aí no ataque, galera, aí é aquele negócio, né? A gente tá jogando aqui, ó, goleiro, dois zagueiros, dois laterais, ou seja, num 4-3 no meio, né? Um volante e dois meias. Por fim, sobramos com 3 atacantes. Então eu vou colocar dois atacantes pelas pontas e um centroavante. E esses seriam o Dudu pela esquerda, jogaria como um ponta esquerda bem ofensivo, beleza? Na ponta direita eu entraria ou com o Cano ou com o Calleri. Eu sei que eles são centroavantes e não são pontas, mas eu poderia jogar, por exemplo, com o Dudu como um meia também, né? E aí a gente iria, em vez de um 4-3-3, a gente poderia jogar num 4-4-2, onde eu jogaria com o André como volante, os dois meias Scarpa e Terans ou Scarpa e Ganso,
E aí entraria com mais um, que seria o Dudu. E na frente eu jogaria com o Herman Cano e Caleri ou Pedro Raul, um dos dois. Pra aí assim a gente ter um 4-4-2 com dois atacantes bastante ofensivos. Não sei se seria um time muito eficiente, mas essa seria a seleção e seria o time titular da seleção 2022, na minha opinião, beleza? Então é isso, galera, essa foi a nossa seleção dos melhores jogadores do Brasileirão 2022. Quero trazer pra vocês também uma seleção com os piores e quero trazer também algumas menções de surpresas, decepções do campeonato, isso em próximos vídeos, beleza? Vou fazer isso nos vídeos subsequentes aqui do canal. E pra você ficar ligado nisso, quando você receber a notificação sempre que sair um vídeo novo, marca o sininho ali de notificações. Quando esses vídeos saírem, você vai receber uma notificação no seu dispositivo para informar que tem conteúdo novo no canal. E por fim, peço que você deixe seu curtir aqui embaixo e se inscreva no canal, é rapidinho, um segundinho, não custa nada e ajuda demais o trabalho aqui, beleza? Desde já eu agradeço por você estar comigo até agora, fique com Deus e um abraço do torcedor atleticano.